Bom dia, gente. Chegamos aqui para o nosso Vida Coffee de hoje. Quero saber quem ainda não se inscreveu no nosso canal. Você que ainda não está inscrito, aí todo dia de manhã você tem que ir lá, abrir o aplicativo e entrar. Você não recebe a notificação. Então, quero desafiar você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Por quê? Porque nós já estamos com outros projetos para entregar conteúdos mais curtos para você ao longo do dia, ao longo da semana. E quando for postado no canal, já chega o sinalzinho para você. Então você precisa se inscrever, ativar o sininho de notificação e não deixar também de dar um like lá em todos os nossos vídeos para nos ajudar a continuar crescendo com esse projeto no digital, que é a maneira que nós temos de alcançar milhões de pessoas em vários lugares do mundo. Nós temos pessoas hoje que nos acompanham da Indonésia, é uma família, né? O Careca, a Vanessa, uma família que mora na Indonésia, são 12 horas de fuso horário, e é lógico que eles não nos acompanham nesse horário aqui, mas eles vão lá e assistem. Então, esse projeto do digital vai nos levar a alcançar as multidões, as nações. Quando a Bíblia diz, Jesus falou que nós deveríamos ir a todas as nações, o digital também é uma maneira da gente chegar. E você pode ser um missionário digital. Você pode ser um missionário nos ajudando como? Compartilhando o conteúdo com outras pessoas, se inscrevendo no nosso canal, sempre dando like lá nas nossas lives e também ativando o sininho para você não perder nada. Combinado? Estamos combinados assim? Então, hoje nós vamos falar sobre um perigo. Um perigo que ninguém avisa, porque geralmente esse perigo ele vem disfarçado de bênção. Sabe, tem coisas que vêm disfarçado de bênção e são muito perigosas. Porque quando você já sabe, como diz o assembleano, né? Quando você já sabe que é laço, você chuta, né? Chuta que é laço. Você já sabe que é laço do inimigo, você já corre. Porém, tem coisas que vêm disfarçado de bênçãos e se torna ainda mais perigoso. E uma dessas coisas é o perigo de vencer rápido demais. O perigo de crescer rápido demais. Isso é muito perigoso. A gente ora, a gente sonha, a gente trabalha, a gente pede a Deus para crescer rápido e a gente não tem noção do que isso pode acarretar lá na frente, sabe? E assim, gente, não tem nada de errado em você desejar isso, você crescer e avançar, né, o mais rápido possível dentro do plano e do projeto de Deus para a sua vida. Então, eu quero falar com você hoje sobre esse perigo da gente crescer rápido demais. Preciso te avisar uma coisa, e isso não é só sobre igreja não, viu? Isso é sobre igreja, é sobre empresa, é sobre família, né? Sua família crescer rápido demais sem você estar preparado, isso é um grande perigo. Então, eu preciso te avisar que o crescimento, quando ele chega antes da raiz estar pronta para sustentar, esse crescimento, ele geralmente não vai sobreviver à primeira tempestade. É como uma árvore. Se uma árvore crescesse, que isso não acontece, porque a natureza ela é perfeita, porque foi criada por um Deus perfeito. Uma árvore, ela não cresce além, como que eu posso dizer? Uma árvore, ela não cresce além do tempo necessário para ela crescer. Cada árvore, dependendo do tipo, ela vai crescer numa rapidez, numa velocidade ou em outra. Então, imagine uma árvore que era para levar 10 anos para crescer, e vamos supor que fosse mudada geneticamente, alguém plantou, colocou alguns produtos lá, e o que era para crescer em 10 anos, ela cresceu em 5. A tempestade que vier, ela não vai ter estrutura para permanecer de pé. Por quê? Porque as suas raízes, o tempo necessário para criar raízes, para criar estrutura, ele não foi respeitado. Eu já vi gente crescer rápido demais numa área, já vi gente crescer rápido demais no ministério, nos negócios, em se tornar uma pessoa reconhecida rapidamente e desmoronar tão rápido quanto cresceu. Por quê? Porque às vezes o caráter não estava preparado para aquela posição, para aquela estrutura, para aquele nível de exposição, podemos dizer assim. O caráter não estava preparado para os elogios que viriam com o crescimento, ou até mesmo
a maturidade, a estrutura emocional não estava preparada para as críticas que viriam com o crescimento, porque tem crítica que você vai receber somente por ter crescido. Tem coisas, tem dificuldades, tem problemas que você vai enfrentar e vão perguntar para você: o que que você fez? Eu cresci. Só isso. Então, o crescimento, ele traz coisas boas, mas que podem se tornar ruins se eu não estiver preparado para lidar com elas, e traz coisas ruins que podem deixar sérias consequências se eu também não estiver preparado para lidar com elas. Então, eu já vi pessoas crescerem rapidamente e desmoronarem também de maneira rápida. Quem conhece a nossa história sabe, nossa história como CB Vida, por exemplo, nós temos 21 anos de ministério, começamos com um GC, fomos crescendo devagarinho, fomos multiplicando os GCs, fomos para um espaçozinho que pegava lá 20 pessoas, ampliamos para 40 pessoas, depois fomos para uma tenda, fomos para uma quadra, fomos para o lugar que estamos hoje. Então, foi um crescimento, né? Um crescimento natural, podemos dizer assim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente quer crescer. E quanto mais a gente cresce, mais a gente pode acelerar o crescimento. Quando você é pequeno demais, nem que você queira, às vezes você não consegue acelerar o crescimento. Mas, à medida que você vai crescendo, você pode fazer com que o crescimento deixe de ser natural e se torne produzido por nós, podemos dizer assim, não pelo homem. E aí é que está o perigo. Então, quando você cresce rápido demais, às vezes o caráter, a estrutura emocional, né, o caráter interno ainda não teve o tempo de amadurecer no mesmo ritmo que o crescimento externo aconteceu. Então, isso é um perigo. E hoje eu quero te mostrar por que vencer devagar, com raiz profunda, é muito mais seguro do que vencer rápido com raiz rasa. Mesmo que a segunda opção, crescer rápido com a raiz rasa, à primeira vista, ela seja muito mais atraente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar e pode ser aplicado em algumas áreas da sua vida. Crescimento rápido sem raiz profunda, gente, quebra na primeira tempestade, quebra na primeira dificuldade, sabe? Quebra na primeira crise, sabe? Quebra na primeira exposição negativa que tiver, podemos dizer assim. Jesus, ele contou uma parábola e ele descreve exatamente esse perigo. Ele falou de sementes. Ele falou de sementes. E dentre essas sementes, Jesus ele fala de algumas sementes que elas caíram em solo raso, em solo pedregoso. Solo pedregoso é aquele solo onde a semente cai, mas ela não aprofunda. Ela fica ali na superfície. E elas nasceram de maneira muito rápida, a parábola vai dizer. Mais rápido até do que mesmo as outras sementes que caíram em outro tipo de solo. Elas cresceram muito rápido, mas elas cresceram sem uma raiz profunda. E aí o que aconteceu? Quando o sol apertou, elas secaram na mesma velocidade que elas tinham crescido. Ou seja, ali é uma parábola. Ele está dizendo que quando vieram as dificuldades, quando vieram as intempéries, quando vieram as tribulações, ela, com a mesma rapidez, essa foi boa, essa vai pro vocabulário. Com a mesma velocidade que ela cresceu, foi a mesma velocidade com que ela foi destruída. Crescimento rápido, sem tempo de desenvolver uma raiz profunda, cria uma estrutura muito bonita por fora, mas muito frágil por dentro. E isso é perigoso. Sabe, um crescimento rápido, sem uma raiz profunda, ele funciona enquanto está tudo calmo, enquanto o mar está calmo. Mas a primeira crise de verdade, seja ela financeira, relacional, espiritual, ministerial, seja qual for, na primeira crise, ela expõe que nunca teve tempo de amadurecer. Ela vai expor a estrutura da sua raiz. E o problema não é só a queda em si. O problema não é só a empresa quebrar em si. O problema não é só o ministério ser destruído. O problema não é só o casamento, né, via separação, o divórcio, não. O problema é que muitas vezes a queda de quem cresceu rápido demais, ela é pública, ela é visível, porque, gente, quando você cresce, você é colocado numa posição que muita gente vai te ver.
A Bíblia diz: ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da mesa. Acende para colocar em cima. Para quê? Para que ilumine. O crescimento, ele te expõe. A gente fica acompanhando, por exemplo, artistas famosos, jogadores de futebol, essa galera que é famoso de verdade, não aqueles que brincam de ser famosos, os que são famosos de verdade, a gente percebe que o nível de exposição deles é absurda. E com o nível de exposição vem o nível de privação. Porque essas pessoas não podem ir a um shopping tranquilamente. Elas não podem sentar num restaurante e jantar com a família tranquilamente. Por quê? Porque o crescimento, ele te expõe. Só que o crescimento rápido demais, ele também vai te expor, vai tornar você uma pessoa, uma figura pública, vai tornar você muito mais visível. E aí, quando você cai, quando vem a queda de quem cresceu rápido demais, quando isso acontece, acaba também afetando todo mundo que confiou que aquele crescimento era um crescimento sólido. Esse é o grande problema, que não afeta apenas quem cresceu de maneira instável, mas na hora que vem a dificuldade e que vem a queda, afeta todo mundo que está próximo. Por quê? Porque as pessoas acreditaram que algo estava sendo construído sobre algo sólido, sobre algo realmente, sobre a rocha, como a Bíblia vai dizer. E existe uma diferença muito grande entre acelerar e pular etapas. É lógico que existem coisas que eu e você podemos fazer que influencia na velocidade do nosso crescimento. Vou pegar um exemplo. O meu crescimento pessoal, por exemplo. Se eu ler 10 páginas de um livro por dia, eu vou crescer numa determinada velocidade. Se eu ler 20, eu vou crescer em outra. Vou crescer mais rápido. Esse crescimento rápido, ele é saudável. Por quê? Porque eu não estou pulando etapas. Eu estou acelerando o meu crescimento. Acelerar é diferente de pular etapas. E eu preciso deixar isso muito claro para você. Eu não estou dizendo que crescimento rápido é sempre errado. Não. Deus pode sim acelerar processos. Deus pode nos conectar com pessoas que processos vão ser acelerados. Isso acontece, isso é real. O perigo não é a velocidade em si. O perigo é quando eu quero pular e eu pulo etapas que seriam necessárias no meu processo de formação, achando que a velocidade substitui maturidade. Gente, velocidade não substitui maturidade. Vou dizer uma coisa para você. Já nesses 21 anos de ministério, muitas pessoas me pediram para pregar. Pessoas da igreja. Ah, pastor, porque eu queria pregar, eu queria uma oportunidade. Eu falei para ele, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Para esse tipo de coisas, oportunidade não se pede, se conquista. Sabe, se prepara. Aí eu perguntei, quantos livros sobre pregação você já leu? Nenhum. Quantos cursos sobre pregação você leu? Nenhum. Quando você subir ali, quando você descer, você garante que você vai continuar com o seu coração humilde como você está agora? Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer para a gente não botar o neófito para liderar, porque ele corre o risco de se tornar soberbo. Então, às vezes a gente quer acelerar processos. Vou dizer uma coisa para você, e Deus conhece o meu coração. Eu nunca pedi para pregar em lugar nenhum. Todas as igrejas que eu preguei, no Acre, no Brasil e fora do Brasil, foi através de convites. E muitas outras que eu não preguei porque rejeitei os convites por vários motivos. Alguns por causa de data mesmo, que eu não podia. Outros por outras questões pessoais, de princípios, de valores que eu carrego comigo e não negocio. Mas em nenhum lugar eu pedi. Por quê? Porque eu entendo que o lugar que Deus tem preparado para mim, eu vou chegar. E eu quero chegar no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Eu sempre faço uma oração para Deus. Senhor, eu não quero ir em nenhum lugar que o Senhor não queira que eu vá. Eu não quero ser quem o Senhor não queira que eu seja. Eu não quero ter o que o Senhor não queira que eu tenha. Eu não quero estar onde o Senhor não queira que eu esteja. Eu não quero estar onde eu não esteja preparado para estar. E só tem uma pessoa que sabe quando nós estamos realmente preparados, é Deus. Por exemplo, há um ano atrás, Deus falou comigo sobre que eu não pregaria do dia 14 de agosto do ano passado até 14 de agosto desse ano, eu não pregaria em nenhuma igreja a não ser nos campos das CB Vidas. É tanto que quando eu recebi o convite para ministrar no Descende, eu orei ao Senhor, porque eu estava dentro desse propósito. E Deus falou no meu coração, não, o propósito é com igreja. O Descende era um evento num estádio, né,
um evento nacional num estádio, então não era igreja. As pessoas que estão próximas a mim, principalmente a minha esposa, meus filhos, sabem quantos convites eu recebi ao longo desse ano, que vai encerrar agora 14 de agosto. Quantos convites eu recebi, e eu entendo que Deus me pediu isso porque talvez, se eu continuasse no ritmo, na velocidade que eu vinha, talvez eu chegasse em algum lugar antes do tempo e que eu não estava preparado para estar. Então, existe uma diferença entre você acelerar o processo e você pular etapas. Então, entenda uma coisa: velocidade não substitui maturidade. O processo de formação tem níveis de maturidade que eu só vou adquirir se eu cumprir todas as etapas do processo. Então, existe essa diferença, né, entre Deus acelerar um processo que já estava sendo construído com raiz, com profundidade, e uma pessoa forçar um crescimento artificial sem ter passado pelo tempo de formação que sustentaria aquele tamanho que a pessoa quer alcançar. Pior do que você chegar num lugar é você chegar e não ter estrutura para se manter. Esse é um grande desafio. O livro de Provérbios, ele fala sobre isso com uma imagem simples e direta, né? Provérbios, capítulo, deixa eu ver aqui direitinho, capítulo 13, versículo 11. Olha o que vai dizer Provérbios 13, versículo 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem aos poucos ajunta, o aumentará. Gente, a Bíblia é muito perfeita, né? A Bíblia é muito perfeita. Fala de uma imagem muito simples. A riqueza, o crescimento que vem como fruto da vaidade, ele vai crescer, mas ele vai diminuir. Já quem cresce pelo trabalho, pela constância, pela profundidade, vai aumentar cada vez mais. Ou seja, o que se constrói rápido demais, sem trabalho de raiz, tende a diminuir. E aquilo que se constrói com trabalho consistente, mesmo sendo mais devagar, mais lento, tende a durar e a durar muito mais tempo e ainda a aumentar, como diz o texto. Agora, vem a pergunta: como que eu posso construir fundação ao mesmo tempo que eu cresço? E eu quero te apresentar alguns caminhos práticos que eu aprendi, não são os únicos, lógico, mas são caminhos que eu aprendi ao longo desses 21 anos, não só na minha vida ministerial, mas na minha vida profissional, na minha vida familiar, todas as áreas da minha vida, né, que eu fui crescendo devagarinho, né, no Corpo de Bombeiros, por exemplo, entrei como soldado, fui avançando, fui crescendo, até aposentar no último posto do meu quadro de oficiais, né, na minha vida familiar, comecei ali também, na minha vida financeira, comecei devagarinho, fui crescendo, fui avançando, na minha vida ministerial, começamos, fomos crescendo, fomos avançando. Então, tudo isso que eu aprendi, eu quero compartilhar com você, sabe, 3 conselhos práticos para você crescer sem pular as etapas essas que são extremamente necessárias, não só para você crescer, mas para você sustentar o crescimento. Primeiro, enquanto tudo cresce por fora, dedique tempo intencional e intenso para crescer também por dentro. Porque às vezes as coisas estão acontecendo aqui fora e tal, e a gente esquece que aquilo que está crescendo, daqui a pouco vai exigir uma estrutura diferente, muito mais forte. Então aproveita enquanto o crescimento está acontecendo aqui fora e de maneira intencional e intensa para desenvolver, para crescer em caráter, tempo de relacionamento com Deus, prestação de contas com alguém da sua confiança. Porque se o crescimento externo for mais rápido que o crescimento interno, é um sinal de alerta e não de bênção. É um sinal de preocupação e não de descanso. Então, na medida que você está crescendo por fora, busca crescer por dentro também. Segundo, não tenha pressa de comparar o seu ritmo com o ritmo de quem parece que está crescendo mais rápido do que você. Não é sobre apenas crescer, é sobre permanecer. Tem gente que vai crescer muito mais rápido do que você. Tem gente que vai ganhar dinheiro muito mais rápido que você. Por quê? Vai fazer coisa errada, vai por uns caminhos, como o texto que nós lemos. O dinheiro ganho com desonestidade vai diminuir. Vai chegar uma hora que o advogado vai levar. Vai chegar uma hora que ele vai sumir. Mas quem aos poucos ajunta, o aumentará. Então, não compare o seu ritmo de crescimento com o ritmo de quem está crescendo mais rápido que você. Você não sabe o que aquela pessoa está fazendo para crescer daquele jeito.
A gente só sabe que se não for da maneira correta, vai chegar uma hora que vai ruir. Muitas vezes o que parece atraso na sua vida, na verdade, é tempo de raiz sendo gerado. É a raiz que está sendo fortalecida e que vai sustentar um crescimento muito mais duradouro depois. Então, não fica se comparando com quem está crescendo muito rápido. Se preocupa em crescer dentro do processo que Deus tem para você. Deus tem um processo para cada um. Talvez o processo para um é mais rápido, para você talvez mais lento, talvez para você mais rápido, para outro mais lento. Então, apenas deseje crescer dentro do processo e das etapas de Deus para a sua vida. Terceiro e último, celebre as pequenas vitórias. Celebre etapas pequenas de avanço como vitórias reais. Sabe, em vez de tratá-las como obstáculos no caminho para o grande sucesso que você almeja, celebre. Cada etapa pequena, quando ela é bem vivida, é isso que vai construindo a raiz que vai sustentar tudo que vai vir depois. Quando vierem os elogios, quando vierem as críticas, quando vierem os desafios de uma estrutura grande, quando vierem os grandes desafios, são essas pequenas etapas vencidas e celebradas que não vão deixar você perder o coração, que não vão deixar a sua estrutura ruir. Então guarda isso com você. O perigo não é crescer rápido demais, sem raiz suficiente para sustentar o tamanho da bênção que Deus tem para a sua vida. Solo raso produz crescimento rápido. E quem cresce rápido em solo raso também produz queda rápida. Solo raso produz crescimento rápido e também produz queda rápida. Então, eu deixo com você a pergunta final de todas as manhãs. Existe alguma área da sua vida onde você tem pedido um crescimento muito rápido, onde você percebe que as coisas estão indo mais rápido fora do que dentro? Será que não é hora de você começar a investir em raiz, investir no teu nível de preparo, se a tua empresa, se o teu negócio, teu empreendedorismo, teu empreendimento está crescendo rápido? Corre para crescer internamente também, faz cursos, sabe? Se conecta com pessoas que já estão onde você deseja chegar, faz treinamento, faz mentoria, foca no teu relacionamento com Deus, sabe? Investe no teu crescimento interno para que o crescimento externo possa ser duradouro. Se essa conversa fez sentido para você, pega tudo que você aprendeu, coloca em prática, revisa, você pode assistir quantas vezes quiser, fica gravado no nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal, deixa o teu like agora. O número de pessoas que nós temos online é o número de like que nós vamos ter agora, que você ajuda, sim, a gente espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. E você também pode enviar o link dessa live para quem, de repente, você percebe que está numa pressa muito perigosa de vencer rápido demais. Que Deus dê a você a paciência para construir raízes profundas, mesmo que isso signifique crescer mais devagar do que o que você gostaria, mais devagar do que quem você está se comparando, mas que você cresça e que você permaneça. A Bíblia diz que Jesus nos mandou ir e dar frutos, mas frutos que permaneçam. E só permanece quem tem raiz. Amém? Que Deus abençoe, espero que isso tenha abençoado a sua vida. Tá bom? A minha oração é que o Senhor possa gerar e levar você a viver um crescimento tanto externo quanto interno e assim desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Obrigado por estar conosco todas as manhãs. Convida um amigo para estar com a gente amanhã. Manda essa live de hoje para ele. Convida ele para estar com a gente amanhã. Vamos fazer do Vida Coffee uma comunidade daqueles que amam aprender e amam compartilhar. E assim a gente vai criando uma comunidade de aprendizado, de conhecimento, que vai abençoar a vida de milhões de pessoas, eu creio nisso. Tá bom? Te encontro no nosso próximo episódio. Até lá.